em alguns casos, elas podem ficar literalmente mais lentas, fisicamente mesmo, em termos de motricidade, e a gente tem verificações e alguns testes para isso, onde a pessoa vai diminuindo a condição de velocidade mesmo. Pessoas atletas, quando adoecem de depressão, esse rendimento fica muito mais visível e mensurável em termos de ter alterações psicomotoras mesmo, e a pessoa experimentar um certo peso, né, simbolicamente, afetivamente falando, que implica em redução de mobilidade e tudo mais. Há casos ainda mais graves, onde isso fica mais notável e a pessoa tem muita dificuldade física mesmo, não apenas emocional, de levantar da cama, de percorrer alguma distância, de fazer alguma atividade física. Há impactos também na rotina e nos relacionamentos. Todas essas coisas são subsidiadas por estudos que são longitudinais, que acompanham pessoas ao longo dos anos. Também são justificadas em estudos randomizados, que é um outro modelo de estudo que é mais rigoroso em termos científicos, para tentar mostrar as intervenções que funcionam. E também são pesquisas feitas a partir, né, de levantamentos psiquiátricos e padronizados assim, a respeito dos sintomas mais comuns, que têm impactos na rotina, nos relacionamentos, por causa de algumas questões. Primeiro, que há uma clara dificuldade com tarefas cotidianas comuns, porque este corpo está assim, porque essas emoções estão assim, então dificulta muito a pessoa ter condições de fazer tarefas cotidianas mais comuns, e por isso que hoje, no Brasil, por exemplo, professores, a maior causa de afastamento entre professores é depressão, porque impacta as condições de trabalho, laborais e outras questões assim. Esse último levantamento foi especialmente até antes da pandemia, e depois da pandemia intensificou muito mais. Atrapalha a forma, por exemplo, da gente trabalhar, se mover e fazer o que é preciso. Tem impactos no humor, que a gente descreve como humor deprimido, e o deprimido a depressão é como funciona um recalque, tem um rebaixamento do humor, assim. Então, parece que tudo fica em volume baixinho, a sensação que a pessoa tem em relação ao humor. Mesmo que aconteça coisas muito legais, muito felizes, ela tem a sensação que isso é muito baixinho, que isso se apresenta de forma... é bastante comum algumas pessoas sentirem apatia, inclusive, em relação aos acontecimentos da vida, e apresentar até uma certa indiferença em termos de humor. Nos relacionamentos, existe mais conflitos e desilusão, e tem estudos medindo isso por algumas razões. Primeiro, porque se a gente visualizar o que acontece em sentido cognitivo, vai ter um baixo controle cognitivo e emocional. O que isso significa? Que a pessoa vai ter mais dificuldade, por causa desse estado emocional, a pessoa vai ter mais dificuldade de ver o lado legal das pessoas, e dos relacionamentos e dos acontecimentos da vida. O padrão de pensamento tende a ser ruminativo. O que é padrão de pensamento ruminativo? É quando você fica pensando excessivamente no que aconteceu antes. E aí pensa, remói, e fica olhando aspectos dolorosos e passa a pensar e refletir sobre isso excessivamente, como um excesso de passado mesmo, e uma dificuldade de ver e de reconhecer e de sentir e de se presentificar em situações que estão acontecendo aqui e agora. Então, quando pessoas com depressão experimentam alguma situação traumática ou mesmo triste,
o que vai permear o pensamento da pessoa. Mesmo vivendo outras situações agora, vão ser essas situações anteriores dolorosas. Isso afeta os relacionamentos com mais conflito, porque às vezes as pessoas que estão em volta estão dizendo, não, mas olha o que está acontecendo agora, isso aqui está bem, isso aqui está bom, e há uma dificuldade de ter uma alteração senso-perceptiva mesmo de certos aspectos da realidade que tendem a ficar mais pessimistas. E não que os acontecimentos tristes não sejam de verdade, não é um rompimento da realidade, às vezes a realidade é triste também. Mas a realidade não é apenas triste, há uma dificuldade de ver. Isso afeta os relacionamentos, porque às vezes as pessoas que lidam com quem está em depressão sentem uma sensação de fracasso constante, porque parece que não importa o que essa pessoa faça, o outro vai voltar sempre numa questão de dor ou ruminativa, e isso pode provocar a desilusão nas relações. Também há uma métrica de mais conflitos por causa do que acontece nas emoções. Há uma dificuldade maior de ser flexível emocionalmente, e há uma dificuldade maior em lidar e regular de forma mais ágil as próprias emoções. Quando a gente está em condições preservadas de saúde, a gente consegue sair mais rapidamente de certos estados emocionais. Quando a pessoa experimenta e vivencia depressão, esse movimento não é tão rápido e tão ágil assim como em condições preservadas de saúde. Isso faz com que algumas emoções dolorosas durem mais tempo, que emoções relacionadas à raiva ou alguma outra emoção intensa também dure mais tempo. E isso afeta os relacionamentos, podendo ocasionar mais conflitos também. Há uma dificuldade de regular as emoções, e isso afeta muito a nossa rotina e afeta muito a forma como a gente se relaciona. E há uma tendência maior a um termo que a gente chama de apego ansioso ou evitativo, que são, na terapia cognitiva, 2 padrões de pensamento. A pessoa olha para a vida pensando que ou vai dar ruim, você liga o detector de vai dar ruim, ou você evita porque vai dar ruim. E aí são 2 modos de funcionamento que afetam também as relações, porque aqui pode acontecer, num apego ansioso ou evitativo, um aumento do comportamento de procrastinação, de ficar deixando, de postergar de forma sistemática e prejudicial uma série de tarefas, às vezes de conversas necessárias ou difíceis, e isso pode afetar não só a rotina, como também os relacionamentos. Na rotina, isso aparece com maior comportamento procrastinador, e a pessoa vai deixando para depois algumas questões que talvez seriam importantes de cuidar, e isso afeta muito a rotina, às vezes faz com que as pessoas percam oportunidades importantes e tudo mais. Todas essas vivências afetam muito a nossa mente, os nossos padrões de pensamento, as nossas emoções. Já falei um pouco disso, mas diminui a nossa capacidade de controle cognitivo, especialmente relacionada à atenção concentrada. Fica mais difícil prestar atenção em algumas coisas da vida. O custo da resposta para manutenção da atenção, da concentração, se torna mais difícil. Alguns pensamentos tendem a ficarem ali martelando na cabeça de forma inflexível, e às vezes até quando alguém tenta mostrar outros aspectos ou ser mais flexível em relação ao padrão de pensamento, isso pode soar muito ofensivo para a pessoa que está lidando com a depressão, e tem uma tendência de padrão de pensamento ruminativo, ou que a gente chama também de pendular, é tipo um movimento de pêndulo. A pessoa pensa excessivamente no que já aconteceu, e aí isso faz um apego ansioso que pega embalo e joga a pessoa
em alguma previsão trágica no futuro do que pode acontecer. E a mente fica num excesso de passado e futuro, assim, tão torturante quanto e rápido como uma mesa de ping-pong, assim. É uma tortura mental. E viver sob esses pensamentos baixa muito o nosso controle cognitivo e a nossa condição de conseguir prestar atenção em outros aspectos que não esteja nesse movimento pendular, de algo que tenha acontecido ou de algum medo e previsão trágica de algo que possa acontecer, que é o que a gente chama de padrão de pensamento ruminativo ou pendular. Mas nós não vamos conversar apenas, eu estou fazendo isso aqui só para dar um panorama, para entender quais as dificuldades que uma pessoa com depressão vai lidar, para a gente ter mais entendimento, compreensão e entender a sensibilidade e a necessidade de cuidado que esses momentos demandam. Ainda assim, é muito importante a gente entender que as formas de lidar com a depressão não se resumem apenas no que eu vou conversar aqui nessa pequena exposição. É por isso que a pessoa vai precisar de ajuda a muitas mãos, de muitas formas. Se a gente está dizendo que a depressão é um transtorno que afeta e tem impacto sobre o corpo, então a saúde desse corpo importa e ajudas serão necessárias para lidar com esse corpo. Se a gente está dizendo que isso afeta rotinas e relacionamentos, isso vai esbarrar em outras estruturas e vai precisar de expressões de cuidado que também sejam relacionais, de expressão de cuidado que também tem a ver com a rotina laboral, com a quantidade de coisas que essa pessoa faz, com o que ela consegue, com o que ela não consegue agora e do tipo de providência que vai precisar nesse campo. Se a gente está dizendo que afeta emoções, que afeta padrões de pensamento, então isso também significa dizer que alguns cuidados vão precisar serem tomados nessa direção de cuidado também emocional, afetivo, social, que envolve uma série de ações, e uma delas é um pouco do que a gente vai conversar aqui, mas que nem de longe representa toda a necessidade de cuidado, e não só cuidado de um para com o outro, mas um cuidado feito a muitas mãos para lida com a depressão. E também estou falando para pessoas que não estão lidando com depressão. Então, vai ter certas coisas que eu vou falar aqui que vão parecer mais fáceis para alguém que não está lidando com depressão. Acabei de dizer que várias coisas aqui afetam, e aí depois eu só faço uma lista aqui mágica, né, de como lidar com isso. Então, a ideia definitivamente não é essa. Mas acolher sensivelmente algumas coisas que cada pessoa, com as condições que dispor, e com as devidas ajudas necessárias, precisa observar na hora de construir rotinas que protejam a saúde mental dessa pessoa, especialmente em relação à depressão. E aí a gente vai começar a pensar quais são as nossas conexões e plugs, então, já que a depressão é caracterizada como uma doença da desconexão, como é que a gente reconecta, e o que eu vou falar tem a ver com as terapias hoje baseadas em evidências científicas que mais funcionam para o tratamento da depressão. E a questão para isso tem a ver com hábitos, porque se a depressão impacta a rotina e ela é essa desconexão de rotinas e relacionamentos, o que a gente precisa fazer de forma pequena, praticável e repetitiva é uma exposição a essa reconexão, que nada mais é o que a gente chama de hábitos. Hábitos são os comportamentos que a gente tem que são repetidos de forma pequena, praticável, sistemática e ao longo do tempo. E quando a gente fala de hábitos, a gente então esbarra aqui sobre quais são hoje os principais hábitos considerados antidepressivos que ajudam a gente não só na lida da depressão, mas que ajuda inclusive a prevenir o adoecimento por depressão, que tem sido cada vez mais crescente. Existem hábitos físicos
que é a pessoa entrar num relacionamento muito sério com sono regular. E quando eu digo sono regular, não é muito sono e nem é pouco sono, é pensar regularidade mesmo e horários fixos para dormir e para acordar. Hoje tem processos terapêuticos que começam por aí e ajudar a pessoa a dormir no mesmo horário e levantar no mesmo horário. Isso não acontece de uma vez, porque, por exemplo, se eu falar assim para vocês, levantem a mão direita, por favor. Às vezes eu levanto a outra, eu falo a outra direita, mas enfim. É um comando direto, a gente consegue fazer. Agora, se eu falar para você assim, durma. Tá certo, quando eu falo dá sono, mas nem tanto. Não é tão imediato assim, a cadeira não deixa. Porque o sono não é... o sono não é um estímulo direto. O sono é um estímulo associativo. A gente tem que fazer várias coisas que associam o nosso cérebro com a hora de dormir. Então, às vezes, as pessoas falam, eu tenho dificuldade de dormir. Entendo. E isso acontece especialmente quando a gente não está emocionalmente lá grandes coisas, assim, não estamos na nossa melhor forma. Acontece a dificuldade de dormir, que não seja justificada por outros motivos físicos. Mas o que a gente faz quando tem dificuldade de dormir? A gente pega o celular e coloca ele na nossa cara. Lembra, sono é estímulo associativo. A luz do celular, ela é programada para ser parecida com a luz solar. E ela fica constante e ajustável para a gente não ver a hora passando. Tanto que você pega o celular e fala, vou responder um negócio aqui rapidinho, quando vê 5 minutos virou 50 e você nem viu, assim, de verdade, na hora que você olha e fala assim, esse relógio está errado, não é possível. Porque ela é programada como luz de shopping, para você entrar e não ver a hora passando, assim. Tem gente que vai no shopping, sai, está de noite, fala, meu Deus, ficou de noite, eu não vi. Porque assim as pessoas consomem mais. Celulares, eles são planejados para a gente consumir mais, eles são feitos para você ficar ali. Então, se o sono é estímulo associativo e quando eu perco o sono, eu coloco o celular na minha cara, é como se eu estivesse colocando o sol na cara e falando assim, dorme. Qual a chance? Claro que talvez você vai lembrar de alguém que super dorme, né, assim, até debaixo com um trator passando em cima e tal, e aí a gente vai sempre pensar nesses melhores casos, mas quando a irregularidade do sono caracteriza insônia, relacionamento sério com um sono regular significa assim, talvez eu não consiga deitar e dormir exatamente agora, mas talvez eu consiga decidir não pegar o celular e colocar um sol na minha cara e diminuir a probabilidade de dormir. Talvez eu não consiga desligar meus pensamentos e parar de me preocupar com o que eu me preocupo, mas talvez eu consiga pegar a velha tecnologia chamada papel e caneta e anotar as minhas preocupações e olhar para elas no dia seguinte. Talvez eu não consiga garantir que eu vou ter vontade de acordar exatamente naquele horário, mas eu vou usar muita coisa ao meu favor, tipo as pessoas que moram comigo, para vir com aquela voz chata e me acordar, custe o que custar. Ou talvez eu vou ter dificuldade do meu corpo ter um despertamento instantâneo, mas eu vou abrir a janela, pôr sol na minha cara e falar, está na hora de levantar. O que acontece é que, às vezes, a nossa decisão é uma. Então, eu falo assim, no fundo, eu quero dormir na hora certa. Mas o que eu faço não combina com a minha decisão. Se eu quero dormir na hora certa e pego o celular, então eu não quero dormir na hora certa. Se eu quero levantar cedo, mas eu não abro a janela, então eu não quero levantar cedo. E eu não estou falando que é só uma questão de querer. Se houver alguma dificuldade, é para isso que a gente vai solicitar a ajuda das pessoas que estão à nossa volta. Dizem que tem um aplicativo
que o despertador dele é insuportável, se levanta de raiva, na força do ódio, assim, ó. Ódio também faz as pessoas levantar bem cedo. Então, você vai lá, você quer tacar o negócio na parede, mas você lembra que você ainda não acabou de pagar as prestações, aí a lucidez volta, mas aí você já levantou. Então, quando eu digo relacionamento sério com sono regular, é a gente contar com as ajudas necessárias para ensinar o nosso cérebro que é hora de dormir. Tem métodos para isso que chama higiene do sono, que é tudo que a gente faz assim para desabastar, para limpar mesmo assim os estímulos que nos impedem de associar aquele momento com o sono. Quem é estudante às vezes usa a cama para fazer tudo. Tipo assim, você estuda na cama, você vê vídeo na cama, e depois na hora que você vai dormir, você confunde seu cérebro, tipo, é para eu estudar, é para eu dormir ou é para eu me divertir assim, porque fica tudo misturado. Então, quando a gente separa ambientes, e como eu disse, talvez eu não consigo dormir na mesma hora, mas eu consigo deixar o celular no outro cômodo e apostar que eu lavo a louça no dia seguinte, se eu pegar o celular e levar para o quarto, pronto. Então, a gente vai pensando formas, às vezes, mais simples que garantem, de alguma forma, que a gente associe o momento do sono com o momento do sono, sem colocar e abrir concorrência para esse momento no nosso cérebro. Os hábitos alimentares que hoje são mostrados na ciência como antidepressivos, eles, é claro que cada pessoa vai ter sua dieta, enfim, e é muito falar de mexer na comida das pessoas, né, uma coisa muito afetiva, envolve uma série de coisas. Mas, basicamente, o que a ciência mostra é que alimentações mais naturais e menos processadas são as que mais estão associadas à melhora da depressão. Tanto a melhora da depressão quanto a prevenção da depressão, como também a diminuição de sintomas depressivos. Existem estudos que, às vezes, profissionais de psicologia ou psiquiatria não gostam, mas que deveriam gostar muito, é que muitas depressões, elas são cuidadas e com ótimos resultados em termos de melhoras sintomáticas apenas com mudanças de dieta. Porque déficits nutricionais afetam muito o humor. Às vezes você pensa que está deprimido e é falta de vitamina D. Às vezes você pensa que está sentindo desânimo para além da conta, mas são seus picos de glicose que não estão regulados. Às vezes você pensa que é uma crise existencial e é só falta de sono mesmo. Então, não podemos menosprezar os aspectos e os hábitos físicos na hora do cuidado em saúde mental. E existem certos tipos de dieta, tipo as chamadas dietas mediterrâneas, que têm um aumento mais expressivo de gorduras que são benéficas para a saúde, menos inflamatórias do cérebro, como ômega 3, que tem evidência científica de reduzir sintomas depressivos de fato. Bem, o corpo, a gente falou do corpo em repouso de forma regular, mas o corpo em movimento também. Tem muitas pesquisas de algumas pessoas que, antes de entrar com medicação ou outras intervenções, né, importantes e necessárias no tratamento da depressão, elas têm uma melhora e uma diminuição da intensidade dos sintomas apenas saindo da linha do sedentarismo. Então, pessoas que praticam atividade e exercício físico de forma regular, eles decaem em grau de gravidade. Sai de depressão grave a moderada e vai descendo de grave para moderado, se você tem um quadro clínico moderado, e só com a introdução de atividade e exercício físico regular, você decai pelo menos um nível de gravidade na depressão. Bem, há hábitos também que são sociais. Às vezes, isso inclusive quando a gente quer conversar sobre como ajudar pessoas com depressão,
a gente sempre começa pensando, nossa, o que falar para essa pessoa, como ouvir essa pessoa. Mas a forma mais efetiva de ajudar pessoas que lidam com a depressão é aumentar a reconexão dessas pessoas com rotinas e relacionamentos. Então, tem estudo mostrando que se você troca conversas, eu coloquei o WhatsApp, mas no estudo não está necessariamente o WhatsApp, mas conversas virtuais por caminhadas conversantes presenciais e de preferência de manhã, você ajuda essa pessoa a ativar de novo uma certa regularidade. Então, ao invés de passar a noite em claro, conversando com quem está lidando com a depressão, uma recomendação que se faz é combinar com essa pessoa de eu quero muito te ouvir, quero muito falar com você, mas amanhã, tal hora, eu passo aí na sua casa e a gente faz uma caminhada tanto quanto a pessoa conseguir. Então, trocar conversas digitais e de telas, especialmente fora de horário, por caminhadas conversantes, especialmente no período da manhã, que vai ajudando a pessoa a reconectar com rotina saudável e não apenas essa inversão da rotina noturna, né? E aí passa o dia com dificuldade, a não ser que a pessoa trabalhe à noite ou tenha outras questões, mas não é saudável. Um outro aspecto social em relação à depressão é aprender um hábito de respeito aos limites, de ser a primeira pessoa a respeitar os seus próprios limites. Uma das dificuldades que a gente lida com depressão, especialmente na terapia cognitiva em padrão de pensamento, é que geralmente são pessoas que têm padrões de pensamentos que tendem ao perfeccionismo e exigem muito de si mesmo, muito mesmo, além da conta. E experimenta muita sobrecarga por exigir mais de si mesmo do que deveria de fato oferecer. E a pessoa, quando esbarra nos limites, ao invés de refletir sobre, será que isso é um limite para mim? Ela lida como se todo limite existisse para ser superado. Mas a verdade é que há limites que existem para serem respeitados. E o nome disso é humanidade. Quando a gente tem uma visão mais estimada da gente mesmo e nos vê acima da nossa própria e real condição, a gente adoece por sobrecarga e por perder de vista o respeito aos limites. E quando a gente é a primeira pessoa a chamar um limite de limite, isso eu não consigo sozinha, talvez eu nem consigo decidir agora se esse limite é para ser superado, porque existem limites que são para serem superados e existem limites que são para serem respeitados. Talvez a gente está num momento que nem consegue definir isso, mas vai ser muito importante a gente pedir ajuda e perceber se esse limite é para ser superado, se esse limite é para ser respeitado. E buscar ter essa compreensão. Porque não só a depressão, mas muito do adoecimento e dos transtornos mentais, de certa forma, é a doença dos limites rompidos. Os excessos de trabalho, os excessos de preocupação, os excessos de demandas, isso não passa de forma isenta na nossa saúde mental. A conta chega muito pesada na nossa saúde mental. Só que quando eu digo ser o primeiro a respeitar os limites, é claro que a gente precisa viver numa sociedade que respeita limites. E trabalhar em lugares que não são máquinas de moer gente. E repensar as nossas relações com as estruturas e completamente. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, antes da gente se queixar das estruturas que não respeitam os nossos limites, a gente tentar perceber se a gente, de certa forma, com as nossas concessões, não estamos mantendo e sendo mantenedores dessas estruturas. Quando falamos sim, quando deveríamos dizer não.
quando falamos não para aquilo que deveríamos dizer sim. Então, refletir sobre quando dizer sim, sobre quando dizer não, tendo em vista saúde, vai ser muito importante para, inclusive, a gente pessoalmente não ser pessoas que mantêm estruturas pesadas e injustas. Já pensou se todo mundo falasse não? Falar, isso aí não está saudável, não? Obrigatoriamente as estruturas teriam que repensar uma série de coisas, me refiro a estruturas de trabalho e outras coisas assim. Então, seja a primeira pessoa a chamar limite de limite, cuidado para não ter uma visão mais estimada de si mesmo, no sentido de pensar que consegue mais, que pode mais, quando na realidade não é o momento, e entender isso também em momento. Tem momento que a gente consegue, tem momento que a gente não consegue, a vida não é tão estática assim. Um outro hábito social muitíssimo importante é a gente continuar aprendendo e ser aprendiz de habilidades sociais. A gente pensa que os relacionamentos a gente aprende só quando é criança. Nossa, aprendi tudo quando era criança, a respeitar as pessoas, a conversar, saber quando entrar, quando sair. Só que a vida, gente, a vida é complexa. Talvez a gente já tenha aprendido algumas habilidades, mas a vida vai mudando de fase e toda fase pede da gente novos aprendizados. E talvez as habilidades que te trouxeram até aqui não vão ser as mesmas habilidades que vão com você daqui para frente. Então, vez ou outra, sente e pergunte, será que eu preciso aprender uma nova habilidade? Social, emocional, gerenciar o estresse de forma diferente. Coisa triste é quando as pessoas chegam em certas fases do desenvolvimento que elas simplesmente decidem parar de continuar aprendendo e de atualizar sensivelmente o que cada contexto está demandando da gente. E esse hábito social de continuar aprendendo é uma forma muito importante. E por que eu coloquei como hábitos sociais? Porque hoje a gente não estabelece uma boa relação com quem sabe, a gente tem ranço de quem sabe. Então, às vezes, a gente fica mais estressado que o nosso colega de trabalho em relação a uma demanda. Ao invés de você falar, me ensina, a gente fala assim, ele sabe, né, não se estressar, tipo, superior às pessoas. E é mais fácil a gente ter raiva, inveja, ranço das pessoas que às vezes estão expressando algumas habilidades em alguns contextos do que a humildade social de aprender com as pessoas que estão à nossa volta. Então, é por isso que esse é considerado um hábito antidepressivo. E também ver as amizades como mosaico. O que é isso? Vida adulta, amizade é uma coisa complexa, né? E tem muitos adultos que pensam que não tem amigos porque tem uma versão de amigos desatualizada. O que é uma versão de amigos desatualizada? Você lembra de quando você era criança, adolescente, que você tem aquela pessoa que é seu parceiro, você experimenta um alto nível de paridade e vocês fazem muitas coisas juntos e em comum. Então, a amizade para a gente é essa companhia para fazer tudo. Chega na vida adulta, se o seu amigo for CLT, ele já não serve mais para ser seu amigo. Porque aí essa categoria, a pessoa, sabe o amigo certo, nas horas incertas, vai ser só o corpo de bombeiro e assim mesmo tem fila. Porque muda. E o que acontece? A gente não atualiza a nossa versão de amizade, a gente fica mantendo uma visão de amizade ainda baseada na nossa fase de infância ou de adolescência. A gente não ressignifica o que é ser um amigo na vida adulta, onde as pessoas vão ter demandas diferentes, momentos de vida diferentes, cargas horárias diferentes. O que seria amizade, então, nesse contexto? Amizade, nesse contexto, seria parecido com um mosaico. Isso aqui é uma questão menos científica, mais filosófica. Quem quiser ler chama Cícero, um filósofo que escreveu sobre amizade. Ele fala da amizade na vida adulta como uma vivência e não como uma única pessoa.
Quando a gente é mais novo, amizade para a gente é um amigo, é uma pessoa, é esta pessoa aqui, que tem cara, que tem endereço e tal. Na vida adulta, é menos uma pessoa e uma vivência que é feita como imagem de mosaico, onde cada pessoa oferece um pedacinho dessa vivência do que a gente chama de amizade. E aí a gente valoriza esses adultos CLTs, que não vão aposentar, inclusive, a gente começa a valorizar mesmo o que eles entregam em partes. Às vezes é um sorriso, é um rosto amigável, é alguém que te socorre na hora que dá, não na hora que gostaria. Às vezes vai ser tudo isso que compõe o que é amigável, que vai ser feito a muitas mãos, com muitas pessoas. E no fim das contas, está todo mundo oferecendo pedacinhos. Só que um mosaico, não sei se vocês já viram, vai fazendo assim, é genial, assim, tem um monte de pedacinhos, só que quando você olha de longe, você tem uma imagem completa, inteira, bela daquilo que é feita em cacos, em parte. E a amizade na vida adulta, se a gente estabelece nossa régua de amizade baseada nas amizades de paridade, nem a gente serve mais para ser amigo. Nem você passa na sua própria régua de amizade. Porque às vezes você pensa que oferece muito nas suas relações, mas só na sua cabeça, porque de tempo mesmo nem é muito real e praticável. Então, a amizade na vida adulta, ela vai ser uma vivência que vai ter muitas pessoas, muitas interações, diferentes níveis de intimidade. Não vai estar tudo numa pessoa só. Às vezes a pessoa que é ótima para te dar momentos de leveza não vai ser a mesma pessoa que vai ter conversas profundas. Às vezes a pessoa que topa ter conversas profundas com você não tem um humor lá grande coisa, você fazer uma piada, ela não vai nem entender, nem rir, e às vezes não vai estar na mesma pessoa. Toda a vivência da amizade. Mas quando a gente fortalece e cultiva todas as nossas relações sociais, a gente e todas as relações amigáveis, a gente vai perceber nesse mosaico que essas partes compõem a chamada vivência da amizade. Ela vai estar menos centrada numa única pessoa. E o que acontece quando na vida adulta a amizade ela fica única e exclusivamente sobre uma única pessoa? A gente corre risco de estabelecer relações de dependência emocional, que inclusive tem muita correlação com estados depressivos. E uma pessoa, para te entregar tudo, ela vai ter que deixar de entregar em muitas outras coisas. Por isso que se torna um transtorno, porque começa a ficar disfuncional. A pessoa não consegue se dedicar ao trabalho, não consegue cumprir as outras datas, porque ela vai ficar orbitando em torno da necessidade, de todas as necessidades de uma única pessoa. De novo, se a gente fosse uma estrutura, como é essa estrutura aqui, a gente não debruça uma estrutura inteira em cima de um único pilar. Toda a estrutura vão ter pilares mais robustos, que compõem, de certa forma, pilares da nossa constituição social, mas vai ter outras trelicinhas ali no meio, outras coisas que ajudam nesse amparo também. Porque se toda a minha estrutura relacional estiver debruçada sobre uma única relação, ao menor sinal de alteração, tipo, mandei um WhatsApp, passou 3 minutos, a pessoa visualizou e não respondeu. Aí abala a estrutura toda, porque toda a expectativa relacional fica debruçada em cima de uma única relação. Fica pesado, insuportável e adoecedor. Não é saudável, é muito importante a gente diluir as nossas interações. Com isso, eu não quero dizer que não exista pessoas mais chegadas, mais próximas e que vão representar aspectos mais sólidos nessa nossa constituição social, mas isso não significa que vai ser só isso. E é por isso que tem um monte de gente, tem diversidade, tem muitas comunidades para a gente fazer parte, para diluir essa vivência nesse grande mosaico. Bem, e tem hábitos que a gente chama de hábitos mentais ou hábitos emocionais, que perpassam por praticar gratidão. Você pensa, nossa, o que isso tem a ver? Tudo a ver.
Porque na depressão, a gente tende a padrão de pensamento ruminativo, que fica pendular. Ele remoe uma situação ou faz previsão trágica de outra situação. A gratidão é uma forma da gente presentificar. E é uma forma da gente também ressignificar as histórias de dor. Porque a gente pode olhar como um filme a nossa vida passando e vendo muitas coisas que deram ruim, mas se a gente olhar bem, a gente vai perceber que teve muitas ajudas, muitas pessoas amigáveis, muitas coisas às vezes que você nem explica, que foram acontecendo nesses momentos de dor, que foi te ajudando a sobreviver. A gente usa isso num conceito de salutogênese, que é o estudo das patologias, das doenças, vai tentar explicar por que ficamos mal. Aí você fala, nossa, eu vim dessas estruturas sociais, eu lidei com essas questões, eu passei por isso. E todas essas coisas explicam por que nossa saúde fragiliza e a gente fica mal. Mas a salutogênese, ela vai responder essa questão. Como é que a gente fica bem? Mesmo sofrendo, lidando com todas as nossas histórias, o que é que aconteceu que você ainda não morreu? O que é que aconteceu que você ainda consegue dar um sorriso? Você ainda consegue levantar todo dia? Mesmo sentindo tudo que você está sentindo, pensando tudo que você está pensando, lidando com tudo que você está lidando, o que acontece nessa história que faz essa pessoa ainda ficar bem? A prática da gratidão ajuda a gente a reparar isso. E eu não estou dizendo pense positivo. Não estou dizendo. Porque não é sobre pensar positivo. É sobre a capacidade de reconhecer aspectos positivos da realidade. Não é ver o unicórnio. Não é um otimismo bobo. É uma capacidade de reconhecer na própria história a dádiva de existir, de resistir, de ficar bem. E talvez quando a gente olha para isso, você descobre mais força, mais condição do que você imagina. E, inclusive, você vai conseguir se disciplinar na celebração. O que é se disciplinar na celebração? A gente vive uma cultura que dá muito ibope para o que dá ruim. Eu ia falar do programa do Datena, mas essa cadeira dói, não é brincadeira. Mas a gente, de verdade, as coisas televisivas que mais dão ibope são, tipo, matou, roubou, picou, tem a ver com a tragicidade. A tragicidade se tornou atraente para o nosso tempo. Isso realmente dá ibope. As más notícias, elas dão mais ibopes do que as boas notícias. A gente vive uma cultura assim. As características disso estão na nossa linguagem. Eu gosto muito de usar tênis. Eu tenho a sandália só que eu sou obrigada a usar em casamentos quando a noiva surta e me obriga, mas caso contrário eu irei de tênis. Porque a vida já é muito sofrida, né, gente, para usar salto alto, ninguém merece. E aí, quando a gente coloca um tênis confortável, o que a gente fala assim? Nossa, muito bom, mesma coisa que nada no pé. Porque até na nossa linguagem, bom e nada é a mesma coisa. A gente parou de celebrar o bem. E a gente dá ibope para a tragédia. E não estou dizendo que a tragédia não existe e que a gente não deva ter um olhar atento, sensível a esses acontecimentos. O que eu estou dizendo é que eles não definem toda a realidade. Ainda há muito o que celebrar. Eu tive um vizinho lá da roça que ele salvou várias crianças de um desabamento de um prédio desabou do lado e tinha umas crianças nadando na piscina e o cara pulou, segurou o prédio caindo, ele perdeu alguns dedos, tipo assim, foi um ato heróico, salvou várias crianças. Aí lá na roça o vereador foi dar uma plaquinha para ele, né, assim, de parabéns e tal, que, enfim, ele fez um ato heróico. Aí chamaram a mãe dele, né, assim, que ela devia estar muito orgulhosa do filho dela salvar várias crianças. Aí ela, quando pegou o microfone, ela falou assim, nossa, esse meu filho não dá o que falar.
e devolveu o microfone. Porque bom e nada é a mesma coisa. Eu poderia falar da coragem dele, porque a gente entendeu que dar o que falar vai fazer parte do nosso repertório verbal, o que dá ruim. E a reclamação, ela é um vício emocional. Repetir assim, a reclamação é um vício emocional. Você vicia em reclamar. E se parar de reclamar, você treme baba assim, de abstinência. Porque a gente se habituou a reclamar. E são hábitos mentais que tem uma tese, doutorado que publicou agora em 2022, interessantíssima, assim, foi uma meta-análise muito bem feita, mostrando os efeitos dos hábitos mentais sobre estados depressivos. E esses hábitos mentais de reclamar, os hábitos mentais de autodepreciar, os hábitos mentais de desqualificar o que é positivo, o que é bom, não conseguir ver uma coisa boa e falar só bom, sabe? Você liga um detector de defeito, assim. Esses hábitos mentais, além de viciantes e repetitivos, eles enviesam a nossa percepção da realidade e, de certa forma, nos torna incapazes de ver o que é bom e de celebrar o bem, que ainda existe, por mais trágico que a vivência seja. E um outro hábito mental muito importante, isso vai ajudar a gente a presentificar, é ser gentil com a gente mesmo. Hoje, cada vez mais, a terapia focada na compaixão tem apresentado evidências muito importantes a respeito de melhoras de sintomas depressivos, que é quando a gente para de pegar pesado e entende com gentileza os nossos processos, as nossas etapas, e a gente caminha muito mais do que se cobrando. Tem um ditado em Minas que diz: bom cobrador, mal pagador. Quem se cobra demais se paga de menos. Eu me cobro muito, mas se pague. Como? Em suaves prestações. Seja gentil com você. Isso são hábitos mentais e emocionais que fazem muita diferença sobre as situações de depressão. Então, mostrando quais são esses hábitos, evidentemente não vou conseguir a gente sair daqui fazendo todos e tal, mas quero só ensinar, para terminar, um princípio sobre hábito que ajuda a gente a iniciar qualquer hábito. E o que eu sugiro? Não é todos os hábitos, comece do que for mais simples para você, considerando esses princípios aqui. Primeiro, beba água. Mentira. Brincadeira, é só para eu ganhar um tempo aqui. Então, vamos lá. Que é isso aqui é a anatomia de um hábito. Todo hábito, tudo que a gente faz e repete em termos de comportamento, é feito de gatilho, é feito de desejo, é feito de ação e é feito de recompensa. Então, se a gente fizesse aí uma chapa, um raio-x, isso é antigo, né? Tem que ser uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética do hábito e aparecer isso aí no esqueleto dele. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de comer doce, porque o gatilho do doce é óbvio. Ele está ali, na minha frente. Tipo, eu deixo ele do lado da minha mesa. É óbvio. O desejo é empolgante, porque eu estou entediado, né? Tédio vira comida. Doce de preferência. A ação é super simples. Já viu as embalagens? Eu fui descascar um kiwi hoje, gente. Eu tive perfuração na minha mão para descascar um kiwi. Se fosse um sonho de valsa, não dá trabalho. É simples a ação. Você faz assim, o negócio está aberto. E a recompensa é prazerosa, porque o gosto é bom, enfim, porque a gente gosta daquilo e porque açúcar funciona. Drogas fortes, pesadas. Então, a gente faz isso. Aí, digamos que eu quero ter um outro hábito. Eu quero comer kiwi. Aí o gatilho não é óbvio, que eu nem comprei kiwi. Aí, tá vendo? Eu vou aumentando o custo da resposta.
eu ter kiwi, eu vou ter que sair, ir lá, buscar o kiwi, me chocar com o preço do kiwi, reclamar dos céus e da terra e tal. E aí, isso vai fazendo com que o desejo não seja empolgante. A ação não é simples, porque tem um monte de etapa até eu chegar no tal do kiwi, e a recompensa nem sempre é prazerosa. Porque todo hábito que é repetido, ele é repetido na nossa vida porque o gatilho é óbvio, porque o desejo é empolgante, porque a ação é simples e porque a recompensa é prazerosa. Então, antes que alguém pergunte se é verdade aquele livro que você consegue formar um hábito em 21 dias, eu ia falar, depende do hábito. Se você me dá um chocolate 2 dias, eu já habituei. Não precisa nem de 21. Agora tem outras coisas na nossa vida que vai demorar muito mais que 21 dias. Porque a gente, nessa construção de deixar o gatilho óbvio, o desejo empolgante, a ação simples, a recompensa prazerosa, a gente vai precisar aprender novos caminhos para pensar qualquer um dos hábitos antidepressivos ou dos hábitos que fazem bem para a saúde mental, para a gente começar a fazer essa trilha. Então, eu vou dizer esse princípio para a gente aprender a fazer essa trilha. O que é deixar um gatilho óbvio? Então, eu vou pensar qualquer hábito de autocuidado, sei lá, vou prestar mais atenção na minha alimentação, eu vou andar 20 minutos por dia, ou eu vou fazer um hashtag um dia sem reclamar, se você for capaz, ou eu vou começar a fazer minha lista de gratidão. Enfim, pensa qualquer hábito que você deseja iniciar para proteger a sua saúde mental. Para a gente deixar um hábito óbvio, a gente precisa definir qual é o horário, qual é a ação, em que lugar, com quem, de que jeito. Fala, nossa, eu vou para a academia, qual? Não sei. Com que roupa? Não separei. Aí você tem que acordar e só para pensar a roupa que você tem que ir, você já passou a hora de ir. A gente tem essa expressão aqui sobre hábito que tem a ver com um hábito que pega carona. Então, é muito legal quando a gente quer iniciar um hábito novo, ele pegar carona com um hábito antigo. Eu precisava tomar uma vitamina, eu nunca lembrava. Aí falei, já sei, vou fazer ela pegar carona. Todo dia eu tenho que tomar banho. Então eu deixei no banheiro assim, e antes de tomar banho, eu bebo a vitamina. Porque eu já tenho um hábito que está bem feito. Faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, eu vou tomar banho, sou dessas. Escovo o dente todas as refeições. É contra a religião da minha mãe eu não escovar os dentes. Então, eu vou fazer eu já tenho um hábito que está inculcado, que já está ali feito, então eu ponho esse hábito antes ou depois disso para pegar carona. Eu vou fingir que eu tenho amnésia, que eu não vou lembrar, e eu vou anotar e criar lembrete para tudo e vou deixar, tanto quanto possível, esses gatilhos automáticos. E deixar gatilhos automáticos é deixar assim tão óbvio, que é impossível não lembrar disso. Você pode se recusar a fazer, mas que não foi por falta de ser óbvio. Você pode sentir vergonha de não ter feito, mas não foi por falta de não ser óbvio. Então, criar lembretes para isso. Então, eu tenho vontade de ler. Qual livro? Quantas páginas por dia? Sabe? Não, assim, deixar óbvio é deixar óbvio. Aquilo vai ficar na frente da sua mesa. Eu quero parar de comer doce, quero comer cenoura. Então, compre cenoura, não compre doce. Porque vai te dar preguiça ter que ir buscar o doce e falar, eu vou comendo cenoura enquanto eu busco o doce, se você tiver com muita vontade, mas aí você já está comendo cenoura. Então, isso é a obviedade do hábito. Para deixar um hábito empolgante, que varia de cada hábito. Eu coloquei aqui coisas que são comuns.
Para deixar um hábito empolgante, ajuda muito a gente parar de ter ranço de quem tem o hábito e começar a conviver com quem tem esse hábito. Isso ajuda a gente a se empolgar mais. Hoje, nem sempre a gente consegue ter uma convivência pessoal, mas você pode ter uma convivência virtual. Quantas pessoas começaram a seguir página de receita de coisa saudável e rápida, que não é só ser saudável, é saudável e rápida. Tipo, o gênio que inventou como tirar a casca daquela abóbora, aqui chama cabotiá, né? Ela chama jacaré. Quem conseguiu arrancar a casca dessa abóbora jacaré de uma forma prática e deixar o negócio bom, é isso, assim, essas receitas que as pessoas veem rápidas, que é de coisa que você tem na sua casa, que é simples fazer, isso vai criando camadas de empolgação para a gente fazer isso. Aprender mais a fundo sobre esse hábito, a gente não é um ser só que vai lá e faz o que tem que fazer. A gente é um ser que até quando sofre, antes de falar, e pergunta por quê. Então, de vez em quando, se pergunte, sabe, por que eu vou comer bem? Encontre os seus porquês. Faça igual uma criança curiosa. Sabe aquela fase que criança fica perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Você vai em duas, você vai de boa, né? Da terceira, a pergunta já começa a ficar muito difícil. Você fala, meu Deus, eu nunca pensei nesse porquê. Te dá uma crise existencial. É isso, assim, às vezes a gente precisa rever quais são os nossos reais motivos para fazer o que a gente quer fazer, ou o que diz que quer fazer. Então, aprenda a fundo sobre esse hábito, porque isso vai te ajudar a responder melhor por que isso para você. Eu posso perguntar aqui, atividade física faz bem para a saúde e é importante? Aí todo mundo levanta a mão, eu falo, você faz? Aí você abaixa a mão. Então, a verdade é que isso não é importante para você. E a questão é, por que não é importante para você? Então, aprenda mais sobre esse hábito e adicione outras camadas de empolgação que te ajude a fazer o que é preciso fazer. Às vezes, a camada de empolgação nem é, tipo, achar aquilo muito legal. A camada de empolgação é acabar. Então, sabe? Assim, eu adoro academia. Na hora que acaba, então, assim, é maravilhoso. Só na hora que acaba. Então, às vezes, as camadas de empolgação nem tem que ser a coisa em si, se esse hábito for difícil para você, mas, às vezes, pode ser uma camada de empolgação de depois disso. Então, algumas pessoas organizam a agenda dessa forma, sabe? Eu vou encontrar alguém que eu gosto muito depois de malhar, de fazer treino de perna. Então, você não precisa achar uma delícia, que empolgante fazer um treino de perna, mas quando a gente associa isso com encontrar alguém que a gente gosta, de preferência sentado, é uma maravilha. Então, isso, por exemplo, é adicionar camadas de empolgação. O hábito precisa ser simples. A ação do hábito precisa ser simples. É que a gente complica demais, e isso é uma questão e tanto. Então, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, você pensa assim, nossa, eu tenho que cultivar melhor o meu relacionamento com a pessoa que eu moro. Aí a gente já pensa a coisa mais complicada para fazer isso, férias. Quando? Aí a sua não bate com a daquela pessoa. Aí a gente pergunta, onde? Aí você fala, eu vou para Dubai. Aí você lembra do seu salário, você fala, não, eu não vou para Dubai. Então, a gente só pensa primeiro que cultivar intimidade com alguém que mora com a gente sempre pensa a coisa mais complicada para aquilo acontecer. Mas tem um hábito muito simples, foi um estudo muito legal, inclusive para cultivar intimidade com as pessoas que você mora. Eles perceberam que, por mais que seja caótica a sua rotina, no fim do dia, as duas pessoas daquela casa comiam por meia hora. Assim, faça sol, faça chuva, dia bom, dia ruim, dia perfeito, dia imperfeito, eles comiam por meia hora. Mas eles tinham o hábito de cada um comer na frente de uma tela. E o que é fazer a ação ser simples? Eles falaram, não vou amanhecer íntimo dessa pessoa amanhã. E nem pensaram as coisas mais complicadas. Eles fizeram uma única mudança, que é literalmente mudar o lugar que eles sentavam. Não é a grande revolução do mundo,
Antes eu sentava no sofá, o outro sentava no escritório, e agora os dois vai sentar à mesa por meia hora por dia. Digamos que faia 2 vezes na semana, mas meia hora por dia, 5 dias, dá 2 horas e meia. Exatas, me ajuda aí, que está tarde. Aí minha ascendência em exatas passa nesse horário. 2 horas e meia. E em 4 semanas dá 10 horas por mês. Em 1 ano deu 120 horas. Se você sentar à mesa com uma pessoa e passar 120 horas com ela naquele ano, ela já é menos estranha, no mínimo. Então, a gente fala de cultivar, eu quero cultivar meus relacionamentos. Às vezes a gente pensa a coisa mais complicada do mundo, e às vezes cultivar o relacionamento é dar carona para alguém para fazer compra no mercado. Porque se você fizer isso uma vez na semana, essa pessoa já é menos estranha de você do que se você não fizer nada, ou ficar esperando a coisa mais complicada do mundo acontecer. Então, a ação precisa ser pequena, ridicularmente pequena. Uma coisa que deixa a ação mais simples é a gente se livrar das distrações e deixar essa ação tão simples e sem concorrente. Então, eu quero ler, mas eu deixo o celular com o Instagram na página inicial do lado do livro. Quem vai ganhar? Então, deixar a ação simples é ficar eu e o livro. E eliminar a concorrência. Nossa, mas eu não sei viver sem celular. Você sabe, se você tiver motricidade, minimamente, você consegue pegar ele aqui, deixar ele ali, porque a preguiça vai ser a sua aliada, porque para mexer no celular você vai ter que levantar, ir lá pegar, e falar, deixa eu acabar de ler isso aqui primeiro. É isso que é deixar a ação simples e livrar-se de distrações concorrentes. E deixar visível o que precisa ser feito e deixar invisível aquilo que não é para fazer. A nossa recompensa no fazer, ela precisa ser prazerosa. Hoje tem uma galera que quer fazer hábitos e tá um certo estoicismo, sabe? Faz lá, sem vontade mesmo, não sei o quê, e coloca assim, como se fosse super possível, mas assim, dá certo até a página 2. As coisas que são mais longevas e importantes na nossa vida, elas têm alguma dose de prazer e de recompensa. E ajuda muito quando a gente cria uma cultura de celebração em que a gente faz a lista do feito e não só a lista do não feito. E aí os perfeccionistas de plantão vira na tumba, porque a gente pensa que hábito saudável é sequência perfeita. E não é. Hábito saudável é gente que, apesar da sequência perfeita não acontecer, eles são capazes de focar no próximo possível. Estudos sobre rotina saudável mostram que pessoas que conseguem ir mais rápido para o próximo possível, elas têm melhores resultados de saúde do que pessoas que seguem sequências perfeitas. Porque quem segue sequência perfeita vai fazer isso às custas de muito estresse. Então, falar uma verdade, não crie uma rotina perfeita. Por quê? Você é imperfeito. E há dias imperfeitos. Não adianta ter uma rotina perfeita para uma pessoa imperfeita num dia imperfeito, porque não vai acontecer. A gente pode ter rotinas ideais, mas se abrir na possibilidade de que se o ideal não acontecer, a gente não vai ficar remoendo isso, mas vai focar no próximo possível. Imagina uma dieta, você fala, eu vou comer direitinho, aí de segunda a sexta você faz 5 refeições por dia, você come direitinho, aí no sábado vem um enviado, não sei de quem, com a sacola de picolé da Beijo, e você pula de ponta, come 8. E nessas horas, o que a nossa mente, o nosso hábito mental de reclamar e de ruminar pensa? Eu nunca consigo cumprir dieta. Meus amigos, está 25-1. Você conseguiu mais cumprir dieta do que não cumprir dieta nessa semana. Qual é seu próximo possível?
Porque o legal dos hábitos, gente, é que amanhã tem mais, e mais, e mais. A gente tem muitas chances de saber, mesmo depois de escorregar, se recompor e dar o próximo passo para o próximo possível. E eu entendo que pessoas perfeccionistas, né, e que gostam de ir por aí, elas são pessoas que, às vezes, têm um desejo muito legítimo de fazer o melhor. Nossa, se não for para fazer uma dieta direito, eu nem começo. Aí, o que você faz? Não faz. E eu entendo o desejo de fazer bem e de ser legítimo nesse fazer bem, mas vejo o seguinte ponto. Fazer bem equivale, ou fazer o melhor equivale a fazer e melhorar o que fez. Fazer e melhorar o que fez. Não é sempre que de primeira, de sorte de principiante, a gente já vai e faz o melhor. Então, se permita nesse processo ser aprendiz. E aí, criar a cultura de celebração ajuda a gente a não só focar no que a gente não está conseguindo, mas entender o que a gente está conseguindo e celebrar isso. Então, esse é o princípio básico para qualquer hábito. Dito isso, quero só lembrar de forma muito simples que hábito são as nossas repetições. E as repetições são meios e não fim. O objetivo da rotina não é ter rotina. O objetivo da rotina é ela ser um meio para expressar o tipo de pessoa que você quer ser e o tipo de entrega que você quer fazer na sua vida para aquilo que realmente importa. Porque senão você vira servo da rotina e a rotina não te serve. E aí a gente fica o louco da rotina, que tem que fazer porque tem que fazer e fica seguindo como um seguidor de lei. As rotinas, os nossos hábitos, as nossas repetições, elas só são meios que nos levam para onde a gente quer chegar. Não adianta eu dizer que quero vir para São Carlos e pegar um ônibus para o Tocantins, porque por alguma razão eu não vou chegar em São Carlos. Não adianta a gente dizer que quer ser melhor para a gente mesmo e para as pessoas à nossa volta se a gente não traçar a rota que faz a gente chegar ali. E a rota que faz a gente chegar ali são as nossas repetições. Mas se no meio do caminho eu ver que eu peguei o ônibus errado, já fiz isso repetidas vezes, o que a gente faz quando pega o busão errado? Puxa a cordinha, desce e foco no próximo possível. Então, rotina não é finalidade, rotina é um meio para a gente expressar as nossas reais finalidades. Certo? É isso. Eu coloquei aqui no final só algumas das referências que eu usei, não todas, porque ia ficar muito grande. Eu acabei o tempo todo falando, mas tá bom. Obrigada, Thalise. Agradeço em nome de todo mundo. E agora a gente queria abrir para um momento de perguntas, dúvidas, comentários, para quem se sentir à vontade. Não, depende muito do hábito. Um gênio. Tá vendo, gente? Ela usa o celular para dormir, mas ela só coloca a meditação, assim, um sonzinho para... Um barulhinho de chuva, né? Que ideia boa.
Nossa, que notícia boa. Você falou uma coisa muito importante. Tem 2 jeitos da gente funcionar na depressão, que é o modo porquê emendado, né? A Marta explica aí que ela é professora, que é justificando, que é assim: porque eu estou cansada, né? Eu estou cansada, então eu não vou. Porque eu não tenho forças, então eu não faço. E tem um outro modo que ajuda a gente a funcionar e topar os pequenos começos, e que depois de um tempo vale a pena. E é o modo apesar de. Então, apesar de eu estar cansada, eu vou um pouquinho. E aí, de pouquinho, sabe, a gente vai mais um pouquinho e vai mais um pouquinho. Isso é ser gentil com a gente, sabe? Pensa uma pessoa gentil que, quando você não quer comer, eu estou sem apetite. O que ela fala assim? Come só um pouquinho. Aí ela faz que a comida fica líquida, que, né, ajuda a descer mais rápido. Essas medidas dos pouquinhos que ajudam a gente a ligar os nossos plugs novamente e nos ajudando a lidar com a doença da desconexão, assim, que é exatamente o que você está fazendo corajosamente. Que bom. Enquanto vocês vão pensando, eu tenho uma pergunta. Ter um bichinho, um gato, um cachorro, pode ajudar? Pode ser um fator protetivo para a nossa saúde mental? Sim. Eu não tenho, mas sim. Sim, você... Eu resisto, mas sim. A gente tem muitas evidências científicas de que o cuidado de animais e plantas, inclusive, ajuda muito a gente a ter regularidade. Porque se você não rega aquela plantinha, porque se você não alimenta o cachorro, ele te dá a patinha, ele te pede, enfim, porque você tem um gato. Eu não entendo de gatos, eu passo essa parte. Mas ajuda sim, porque tanto animais, plantas e qualquer contato com o que é natural ajuda a gente a se reconectar com uma rotina periódica, mesmo que minimamente. E além disso, não no caso de plantas, mas no caso de animais, eles têm efeito terapêutico não gato, que ela tem gato também. Ela. Mas dizem que sim, só o dela. Mas especialmente, mas gato sim, tá? Tô brincando. Mas os animais, eles ajudam a ter conexão emocional. Eles apresentam empatia, mas aí depende do animal, tá, gente? Porque, enfim, tem uns que eu não sei não. Eu conheci, e era um cachorro, hein? Eu conheci um que eu pensei, ele não deve ter coração, não. Alguém faz um exame aí, mas ajuda sim. É bem terapêutico, inclusive. Se atividades manuais ajudam as pessoas a relaxar em crise de ansiedade. Depende a atividade manual, depende a crise de ansiedade, depende a pessoa. Porque se a atividade manual for uma coisa que a pessoa sabe fazer com muita facilidade, fica automático. Aí não necessariamente ajuda. O que ajuda a tranquilizar uma crise de ansiedade é o princípio de tirar o foco de si mesmo, parar de olhar para dentro e para as emoções e colocar o foco em algum estímulo neutro. Mas para ter esse efeito, precisa ser algo que te ajuda a fazer a alternância de foco. Quando é muito automático, você não necessariamente faz esse movimento. Ou quando é muito difícil também, você volta a olhar para dentro, porque você fica com raiva de não conseguir fazer. E aí olha para dentro, aí faz um mergulho dos sentimentos e isso aumenta a ansiedade. Então, pode ajudar, mas depende da atividade, desde que ela ajude a focar em algo fora do turbilhão de pensamento ou sentimento. Aí ela não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil.
não, já tinha que procurar antes. Eu acho que é importante a gente nunca pegar um aspecto isolado. A gente pode sentir desconexão por outros motivos que não seja depressão. Então, crise vocacional, por exemplo, porque você não vê sentido ou propósito no que está fazendo, isso faz a gente se afastar. Tem outras situações mais circunstanciais que tem a ver com o momento que também faz a gente... Então, assim, ter um certo distanciamento ou apatia não necessariamente seja por causa da depressão. A depressão tem que ter a soma daqueles fatores para poder ser chamada assim. Então, não é legal ver isolado. Aí, não vendo isolado, é muito importante a gente ver o cuidado em 3 temporalidades. A gente cuida antes, a gente cuida durante e a gente cuida depois. E não que cuidado é só médico, mas, por exemplo, eu cuido dos meus hábitos mesmo quando eu vou no médico. E, às vezes, cuidar dos meus hábitos me evita de ir no médico, porque eu já consigo resolver algumas coisas. Então, é importante pensar a temporalidade do cuidado de forma regular. A gente precisa constar... os serviços de saúde, né? Não só necessariamente a pessoa do médico, mas todos os profissionais de saúde, é importante ter uma certa regularidade. A gente faz isso para prevenir, a gente faz isso para cuidar enquanto a gente está lidando com questões difíceis e a gente faz isso depois de tudo também, porque esse depois de tudo vai prevenir o que vem depois. Então, é super importante ver as coisas em conjunto, assim. Tanto os sintomas, não ver isolado só como desconexão, mas buscar ter uma compreensão e uma escuta para entender por que isso está acontecendo, de onde vem, mas já cuidar disso o quanto antes. E nem sempre ir ao médico significa a intervenção medicamentosa. Às vezes ele pode orientar outra coisa também, enfim. Mas é importante não só pensar essa temporalidade, eu faço isso, aí não adiantando, depois eu vou, sabe? Acho que é importante que o cuidado seja a muitas mãos sempre. Acho que é um pouco do que você comentou também sobre reconhecer os seus limites, né? De você ir olhando nessa sua vida cotidiana, diária, o que é que está sendo mais custoso para você, o que está demandando mais. E não esperar só um sintoma maior chegar, né? Porque o sintoma, ele sinaliza que alguma coisa não está bem, mas ele não é a causa daquilo, né? Tem uma coisa por trás, tem algo que está levando aquilo. Nossa, perfeito isso que você falou, Sabrina, porque a gente não cuida de sintomas ou de doenças. A gente cuida de pessoas. E pessoas precisam de cuidado com ou sem doença, com ou sem sintoma, enfim. E aí, nesse sentido, todo cuidado conta, inclusive essa consciência dos limites que a Sabrina bem disse. Essa é uma pergunta boa. E sinto muito se for o seu caso. No aspecto de... aí, positivo é uma palavra forte. Aí vamos tentar pensar algo que não seja assim, só positivo ou negativo. Como a depressão é uma doença de desconexão, se uma pessoa se desconecta completamente da rotina, além dela se sentir mal, ela vai se sentir fracassada por não ter conseguido fazer. Especialmente quando envolve filhos. Então, eu não sei se é positivo, mas é menos ruim a pessoa, mesmo com dificuldade, conseguir entregar o melhor para os seus filhos. É menos ruim, não só para o funcionamento da família ou de forma pragmática,
mas é menos ruim do ponto de vista clínico mesmo, porque a pessoa não vai precisar, além de lidar com o que ela já lida de sofrimento, ainda ter que lidar com a constatação de fracassar em tudo. Então, isso é um ponto. Mas não é o ideal. O ideal é que, se a pessoa está vivendo muito tempo só no modo apesar de, fazendo porque tem que fazer, e não está se sentindo bem, é importante, não que ela pare de fazer, que ela faça ou não faça, é menos sobre a questão do fazer e mais sobre a questão de se expor a espaços de cuidados, que vai ou te ajudar a ter condições para fazer tudo isso, ou te ajudar a diminuir o tanto do que se faz para ficar uma medida suportável e saudável até que você vá recuperando as suas condições de saúde e de fazer. Isso é o ideal. Mas, olhando só esse recorte, essa condição, eu faço uma pessoa que faz porque tem que fazer, curiosamente, é que a palavra não é melhor, mas é menos pior do que não fazer. Porque lidar com o sofrimento, especialmente quando às vezes envolve crianças pequenas e tal, de ter que lidar, além de lidar com o próprio sofrimento, com o fracasso de não conseguir cuidar disso, é bem doloroso, assim. Aí fica pior, porque aí desconecta de vez, assim, da rotina. Mas não é o ideal ficar nesse modo segurando as pontas, assim, para sempre. É muito importante se expor a espaços de cuidado compartilhado, partilhar as cargas também disso que está pesando, entender o tanto que consegue, diminuir se necessário, e aumentando ao mesmo tempo as condições para poder retomar, se essa é uma questão que é importante, assim. E também celebrar por conseguir fazer, apesar de ser tão custoso. E só complementando, pensando nisso em espaços de cuidado também, às vezes pensar em coisas que sejam mais fáceis para você e mais acessíveis, porque às vezes não é todo mundo que consegue acessar uma psicoterapia, um médico, mas talvez uma conversa com um amigo, uma amiga, talvez parar de dar aquela resposta meio automática, tá bem? Tô bem. E por dentro você está devastada, né? Talvez reconhecer que essa sua realidade está sendo custosa, está sendo difícil, e compartilhar com outra pessoa também, que às vezes pode estar passando por coisas parecidas, e ela pode te dar um acalento, pode te dar um conforto momentâneo também. Sim, e dividir as cargas, assim, quando possível, né? Às vezes a gente fica com a ideia, só eu tenho que dar conta disso, mas às vezes a gente pode ter pessoas amigáveis e gentis, assim, que topa também dividir um pouco. Tanto os afazeres, o trabalho, para não ter sobrecarga, porque a sobrecarga piora os sintomas, como também pessoas que podem te ajudar a entrar em contato com coisas que são mais leves, prazerosas, sabe, que ajuda a ter trégua também, assim, nesses períodos. E pensar mesmo toda forma de cuidado, assim, não só o cuidado profissional, médico, psicólogo, mas às vezes até comunicar os nossos limites. Eu não sei o seu caso, mas às vezes eu me pegava fazendo isso. Alguém me oferecia uma ajuda, eu falava assim, precisa não. Eu escrevi no meu escritório, colei assim na frente, assim, o precisa não, e eu risquei, assim, para eu parar com esse hábito, sabe? Às vezes numa coisa pequena, tô carregando um monte de peso, coluna tá doendo, assim. Alguém fala, deixa eu te ajudar a carregar essa cola. Eu falo, não, precisa não. Por que precisa não, sabe? E percebendo essas oportunidades de ajuda, de mutualidade mesmo, assim, nessas pequenas coisas, e aprendendo a sair desse lugar, tô bem, sempre bem, sabe? E se alguém também, você percebe espaços assim de gentileza, de ajuda, a gente topar um pouco mais. Isso alivia um pouco, sabe? Pode ser um começo. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário?
Vamos fazer um momento agora de umas perguntinhas rápidas de mito ou verdade. E depois, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão, pode colocar. Praticar exercícios físicos regularmente pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão. Mito ou verdade? Verdade, já falamos disso, ajuda muito. Dormir mais de 9 horas por noite sempre melhora os sintomas de depressão. Mito Falso. ou verdade? Muito falso. Dormir muito cansa. Quanto mais você dormir, mais cansado você fica. Essa ideia de compensar sono, sim, se eu tenho um cansaço muito grande, então eu preciso de um sono muito grande, mas perceba o perigo disso. Vai te desconectar de novo da sua rotina, vai te desconectar de novo dos relacionamentos. Não é uma boa ideia dormir mais do que 9 horas quando está lidando com depressão. Uma dieta rica em açúcares refinados e ultraprocessados pode aumentar o risco de depressão. Sim, inflama o sistema nervoso central, o excesso de açúcar e a forma de processamento de alimentos. E isso intensifica, não é a única causa, mas intensifica muito os sintomas. Só que, curiosamente, às vezes, quando a pessoa está deprimida, ela se sente apática, então ela quer, sabe, dar um push, assim, sentir um certo prazer, então ela quer comer uma coisa muito doce e tal, mas acaba inflamando mais o organismo do que dando o efeito do prazer. Isso se aplica ao consumo de álcool também e outras coisas, né, que a priori tem um certo prazer, mas que intensifica os sintomas depois por causa dos aspectos físicos mesmo. Não que não pode comer doce, viu, gente? O chocolate, não é isso não. Mas essa compensação com a comida que faz mal. Meditação e mindfulness têm pouco impacto sobre os sintomas de depressão. É falso. As meditações, como treino de atenção plena, né, que é mindfulness, elas ajudam a gente a mudar hábitos mentais. Ela ajuda a gente a presentificar mais, a ruminar menos, a fazer menos previsão trágica, a fazer mais as pazes com o momento presente. Elas ajudam a gente na melhora da atenção, da concentração. E aí a soma disso vai auxiliando a gente a ter melhora. Então, é falso que a melhora é baixa, porque agora... Mas, dependendo a gravidade, em casos graves de depressão, a meditação não é recomendável. Inclusive, mindfulness, ela é recomendada até níveis moderados, onde ainda tem mais preservadas assim, condições de fazer isso. O uso excessivo de redes sociais pode aumentar o risco de desenvolver depressão? Sim, hoje a gente já tem estudos mostrando que o uso de redes sociais e a depressão têm associação, por alguns motivos. Aumenta muito a comparação com pessoas que parecem super bem-sucedidas, cria uma realidade virtual que falta com a verdade e fica muito diferente da nossa vida real. E também o uso de rede social fica associado a vício, a gente passa muitas horas ali e desconecta a gente da rotina real. Então, parece brincadeira, mas deixar a rede social, lavar a louça, fazer umas coisas assim, ajuda mesmo, assim, real, oficial. Consumir alimentos ricos em ômega 3, como peixes, pode ajudar a melhorar o humor e reduzir a depressão? Antes parecia assim, papo de cura câncer, faz tudo, né? Que você coloca um poder num alimento só, mas de fato, ômega 3 e óleos, né? Gorduras dessa qualidade, elas aliviam sim sintomas. Tem estudos feitos em países diferentes e aí dietas diferentes têm algum impacto sim sobre saúde mental. A privação de sono não tem impacto sobre os níveis de depressão? Falso, porque a privação de sono tem muito impacto sobre sintomas depressivos.
A privação de sono altera o humor. Ninguém fica feliz depois de não dormir muitas noites. Aumenta a percepção de desânimo, diminui a capacidade de atenção, concentração e desconecta mais, deixa a gente mais apático assim, em relação à rotina, às pessoas. Então, é um fator super importante. Assim. Se tem um hábito que precisa ser cuidado primeiro, é certamente o sono, a regularidade dele. Pessoas com bons hábitos de autocuidado têm menos probabilidade de desenvolver depressão? Pessoas com o quê? Bons hábitos de autocuidado têm menos probabilidade de desenvolver depressão? Essa questão de mais ou menos probabilidade de desenvolver depressão, fica parecendo que o único objetivo da vida é não ter depressão. Acho que isso é uma redução. A saúde mental, ela não é a ausência de doença. Inclusive, uma pessoa pode lidar com depressão e ser saudável, inclusive mentalmente, porque não é uma questão de ter ou não ter doença. Se eu adoeci, então quer dizer que acabou a minha saúde. Os hábitos de autocuidado, eles são importantes quando, para prevenir algumas doenças e acontecimentos em saúde mental, isso pode acontecer, mas pessoas com bons hábitos de autocuidado também podem passar por depressão e isso ajuda essa passagem a ser mais saudável e ter condições de melhora e ter condições de saúde. E também os hábitos de autocuidado, depois que a pessoa passou por depressão, também ajudam. Então, é importante a gente não colocar assim, vou fazer tudo para não ter depressão, porque depressão não é roupa, gente, que você levanta e fala, vou de amarelo, vou de verde, sabe? Não é predileção. Isso pode acontecer por vários fatores, inclusive genéticos, e não ser culpa dos hábitos da pessoa, porque senão a gente pode fazer dos hábitos um discurso de culpa e não é a ideia. Mas a gente não está vendo o hábito como algo que livra ou faz a pessoa lidar com as questões de saúde mental, mas a gente está vendo o hábito como um fator de cuidado e de proteção, passando por depressão ou não. Mas ajuda na prevenção, mas não garante que a gente não vá lidar com qualquer questão. Fumar ajuda a reduzir o estresse e, portanto, pode melhorar os sintomas de depressão? Não. Inclusive, os hábitos considerados mais nocivos para a saúde mental é o hábito de fumar ainda hoje, mesmo quem fuma reduzindo o estresse momentaneamente. Mas as substâncias, elas são psicoativas e depois ela deixa seu cérebro assim, muito ligado e aí o estresse que você desestressou agora você ganha imediatamente depois pela quantidade de substância. Então, é tipo eu pegar água com a colher e alguém jogar de balde, sabe? O fumar para o estresse é pegar com a colher, mas as substâncias do cigarro joga de balde, assim, é uma conta que não fecha. Então, inclusive está no artigo principal de psiquiatria sobre hábitos de saúde mental, ele está em terceiro no ranking, que é a redução do tabagismo, assim, porque senão a gente não experimenta boa saúde mental. A prática regular de hobbies e atividades prazerosas pode ajudar a combater a depressão? Sim, ela ajuda, de novo, não só a depressão, mas uma pessoa que tenha dignidade de não viver só de trabalho. Então, é importante, acho que primeiro, assim, para a dignidade mesmo, da gente ter contato com coisas que a gente gosta, com hobbies, com coisas que são saudáveis. E elas ajudam na depressão porque é uma forma de conexão com prazer e não só com maestria. E níveis de prazer e de interesse são radicalmente diminuídos em contextos depressivos. Então, faz muito bem para a saúde mental. E pessoas que não têm práticas regulares de prazer e lazer, elas são consideradas pessoas de risco do ponto de vista de saúde mental, porque aumenta a probabilidade de adoecimento por estresse.
de muitas formas. Estresse, gente, funciona igual balança de criança, de peso e contrapeso, sabe? Uma criança senta de cá, outra sobe, aí, sabe, faz isso aqui, ó. O estresse é assim, quanto menor o relaxamento, o prazer, o lazer, maior o estresse. Só tem uma coisa que diminui estresse, é o aumento e a intensificação de atividade de lazer e prazer, senão não fica justamente equilibrado. Agora, por último, uma polêmica, né? Depressão é tristeza? Claro que talvez pessoas que vivenciam a depressão, elas sentem mais tristeza, mas depressão não é tristeza. O contrário de tristeza é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Então, não tem a ver com estar triste. Tristeza não é depressão, embora na depressão a tristeza possa ser um sentimento recorrente, mas não é o único sentimento recorrente. E a solução da depressão não é ficar feliz, parecer um animador de plateia, é retomar condições de vitalidade. E gente feliz sabe ficar triste, inclusive. Então, não, depressão não é tristeza, e menos ainda só tristeza. Obrigada. Alguém gostaria? Não é só isso, mas isso pode acontecer quando uma pessoa está deprimida. Mas não é só isso. Então, às vezes a gente pode ficar preso no passado por várias razões, não só depressão. Por traumas, por outras questões que às vezes a gente ainda não resolveu, precisa pensar para resolver. Mas não é só isso. Mas um padrão de pensamento comum na depressão é ficar pensando questões anteriores. E não só muito anteriores. É olhar assim para o dia de hoje e às vezes olhar para trás, sabe? Ai, por que eu falei aquilo? E se eu tivesse feito de forma diferente? Perpassa por outras coisas também, assim. Mas não é só isso. Às vezes é difícil mesmo. Que bom que você foi achando o caminho, né? Eu até coloquei eu esqueci de falar, a corujinha por causa disso, porque coruja sabe viver na escuridão, né? E uma das coisas que as pessoas que lidam com depressão sentem é uma sensação de estar tudo escuro mesmo, assim. E é legal a gente perceber que mesmo em momentos de escuridão a gente consegue ver caminho, mesmo que tateando, assim, às vezes você dança para aliviar um estresse, enfim, se alguém olhar de fora não parece fazer muito sentido, mas é sobre essa habilidade de saber viver mesmo dias escuros, assim, até que o dia venha, assim, mais aceso, mas faz parte. Que bom que você está... E, de fato, tem uma incompreensão mesmo. Por isso que momentos assim que a gente conversa é importante. E nunca basta falar assim, mas já tem tanta informação e tal. Mas não é só uma questão de informação, sabe? É uma questão de consciência e de sensibilidade. Isso não vem só com informação, sabe? Isso vem com vivência, com comunidade. E é muito triste mesmo essa incompreensão. Ninguém
que vê alguém com a fratura exposta, fala assim, levanta, anda, é só esforçar que dá. Às vezes eu tinha vontade de que quando a gente estivesse deprimida, a gente mudasse de cor, assim, sabe? Só para alguém ver, sabe? Assim, ficar visível. Mas tem coisas que a gente precisa saber olhar para ver assim. E a depressão pede essa compreensão mesmo. E não só a depressão, mas várias outras questões de saúde mental. Enfim. Mas alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar, então? Você quer falar mais alguma coisa? Então, agradeço novamente, em nome de todo mundo. Foi muito bom te ouvir. E é isso. Obrigada a todo mundo que veio também. Obrigada, companhia. A gente até mais.